Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos hoje estar terminando o capítulo 7 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, e a partir da semana que vem nós estaremos iniciando um novo tema na carta. Do capítulo 1 até o capítulo 7, Paulo faz ali uma defesa do seu ministério. Paulo fala da agonia que ele sentia até receber a resposta de Tito, de como havia sido a recepção, qual era a percepção de Tito com relação ao comportamento dos irmãos, a reação dos irmãos de Corinto, a carta dura, né? A carta pesada que ele havia escrito, que é, na verdade, a terceira carta, não é? Porque, mais uma vez, relembrando aos irmãos, Paulo escreve 4 cartas à igreja de Corinto. Nós temos a segunda e a quarta carta. Então, essa segunda carta que nós estamos estudando, na verdade, ela é a 4ª carta que Paulo escreve. E essa carta pesada que Paulo está aqui falando, que ele ansiava por Tito voltar e passar para ele, informar ele qual havia sido a reação, é a terceira carta que Paulo escreve aos Coríntios. Então, tem uma primeira carta que ele escreve. Quando nós estudamos a primeira carta aos Coríntios, ele faz referência a essa carta que ele havia escrito anteriormente. Ele vai dizer, anteriormente vos escrevi, e aí ele fala, e depois tem essa carta severa, no meio aí das 2 cartas que nós temos, e essa última carta, então, que é a 4ª carta que Paulo escreve, que é o estudo que estamos fazendo da segunda carta. E hoje nós estaremos encerrando, então, o capítulo 7. Nós estaremos estudando os versículos de 8 até o versículo 16. Vamos fazer a leitura, então. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já tenha me arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque foste contristados, mas porque foste contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que, de nossa parte, nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós? Segundo Deus, fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que vindita. Em tudo deste prova de estardes inocentes neste assunto. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. Foi por isso que nos sentimos confortados e, acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por todos vós. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado, pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira. E o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como recebeste com temor e tremor. Alegro-me porque em tudo posso confiar em vocês. Vamos orar, irmãos. Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela oportunidade que estamos tendo de estudar a Tua Palavra. Te pedimos, Senhor, que a qualquer tempo em que esse vídeo ele seja assistido, ó Pai, ele possa produzir crescimento, possa produzir alegria, possa produzir entendimento pleno da Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo, ó Deus, fale aos nossos corações nesse momento. Queremos sentir, ó Pai, o
pleno entendimento da Tua palavra, queremos perceber, ó Deus, em nossa vida, mudança de comportamento por meio do estudo, do entendimento e do crescimento que adquirimos pelo estudo da Tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, a semelhança do que eu falei na semana passada, esse capítulo 7 é um capítulo bem direto, bem dinâmico, né, e de fácil compreensão. Paulo, ele começa aqui falando que, porquanto ainda vos tenha contristado com a carta, eu não me arrependo. Ele começa, né, esse texto aqui falando para aqueles irmãos que ele não se arrepende de ter escrito aquela carta, ainda que em algum momento ele até tivesse se arrependido de ter escrito a carta, não é? Mas ele fala que, embora já não me tenha arrependido, vejo que a carta vos contristou por um breve momento, né? Paulo está dizendo aqui que ele não se arrepende de ter escrito a carta, que em algum momento ele chegou a se arrepender de ter escrito a carta, mas ele sabe que aquela carta, ela trouxe, ainda que por um breve momento, ela trouxe tristeza ao coração daqueles irmãos. Esse é um ponto muito interessante, irmãos, para nós estarmos estudando, e ele tem lição tanto para os pastores, para os líderes, para você, professor da escola bíblica dominical, para você, líder de ministério, como ele tem lição para de um modo geral. Ele me traz lição enquanto líder, porque ele mostra que em algum momento Paulo, ao escrever a carta, é como se ele fala, né? Eu não me entristeço de ter escrito a carta, ainda que por algum tempo eu tenha me entristecido. Ô, Paulo, o que você quer dizer com isso? Paulo está querendo dizer que por algum tempo, irmãos, na verdade, Paulo não queria ter tido a necessidade de escrever aquela carta. Paulo não queria ter que corrigir aqueles irmãos de forma tão pesada, tão pontual, tão incisiva. É isso que Paulo está dizendo, olha. E a gente sabe, a gente estudou na semana passada que Paulo, ele ficou como? Angustiado por demais até que ele recebe, até que ele se encontra com Tito, e ele fica sabendo ali da parte de Tito que os irmãos haviam tido uma boa recepção, uma boa... Né, tinham entendido o contexto da carta. Então Paulo ali, ele descansa, o coração de Paulo descansa. Por quê, irmãos? Paulo tem que ser incisivo na carta, Paulo tem que realmente ali corrigir. E o livro de Provérbios fala que o pai que ama o filho, ele corrige. E Paulo teve a necessidade ali de corrigir aqueles irmãos. Mas Paulo, como homem, ele fica pensando, será que eu pesei a mão na carta? Será que eu fui duro demais com aqueles irmãos? Será que eu falei por mim? Ou de fato ali eu estava sendo usado por Deus quando eu fui ali, né, incisivo com aqueles irmãos? E aí a resposta de Tito traz a confirmação para Paulo e alegra o coração de Paulo e tira aquele arrependimento do coração de Paulo, porque ele recebe, através da resposta de Tito, a constatação de que Deus havia sim usado ele enquanto apóstolo a escrever aquela carta, e Deus havia dado entendimento àqueles irmãos para o arrependimento. Aqueles irmãos haviam ficado entristecidos, mas não um entristecido para a morte, não um entristecido no sentido de, poxa, por que Paulo fez isso? Poxa, precisava Paulo nos tratar assim, falar assim conosco? Não. Eles, ao lerem a carta de Paulo, eles reconheceram, nós estamos indo pelo caminho errado, nossa atitude com o apóstolo não está correta.
Então Paulo entende que por algum tempo aqueles irmãos se entristeceram, mas quando a nossa tristeza, irmãos, é para o arrependimento, logo vem a alegria, logo vem o regozijo de nós termos saído do charco, de termos saído do lodo do pecado. Não é quando estamos no pecado e somos corrigidos e somos ali advertidos, sofremos a correção da igreja, a correção do nosso pastor, a correção de um ancião, a correção dos nossos pais. Então ficamos entristecidos, mas logo depois vem o quê? A alegria. A alegria da regeneração, a alegria do arrependimento, a alegria do recomeço. Então, Paulo, aqui, o que ele está falando é isso. Fica um pouco confuso, né? Porque ele disse, portanto, ainda que vos tenha entristecido com a carta, eu não me arrependo. Eu não me arrependo, ainda que vocês tenham ficado entristecidos. Embora eu até já, por um tempo, eu até me arrependi. Não é? Vejo que aquela carta vos entristeceu, vos contristou apenas por um breve momento, até que vocês tiveram o pleno entendimento da palavra, até que vocês mudaram de comportamento e então vocês puderam se alegrar. E ele continua, agora me alegro não porque fostes contristados, entristecidos, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que da nossa parte nenhum dano sofresses. Aqui Paulo está dizendo, olha, eu me alegro porque vocês se entristeceram, vocês foram contristados, mas eu não estou me alegrando porque vocês ficaram tristes. Não é isso. Eu estou me alegrando porque vocês ficaram tristes para o arrependimento. Porque vocês foram entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte não sofresseis dano nenhum. Ou seja, o que Paulo escreveu, ele sabe que não vai causar nenhum problema para os irmãos em Corinto, nenhum problema ali de culpa eterna, nenhum problema de separação, agora mesmo é que vamos romper todos os laços com o apóstolo, não. Aqueles irmãos ali, eles se arrependeram, eles se entristeceram para o arrependimento, e é isso que Paulo está falando. Eu não estou feliz, eu não me alegro porque vocês se entristeceram. Eu estou alegre porque vocês se entristeceram, vocês se contristaram no sentido certo. Porque vocês fizeram isso para o arrependimento, buscando o arrependimento. Irmãos, é necessário. É necessário, enquanto líderes, nós temos que saber que em alguns momentos nós vamos ter que falar coisas que nós não gostaríamos de falar. Essa é uma lição que eu tenho tido que aprender, a falar o que tem que ser dito, na medida certa, da forma certa, e não por motivo pessoal. Paulo aqui ele vai dizer, eu não escrevi aquela carta por um motivo pessoal, para atingir a pessoa que estava falando mal de mim. Não, eu fiz isso no temor do Senhor. Esse é o ponto de equilíbrio. Quando nós fazemos a correção, quando nós fazemos a admoestação no temor do Senhor, então, nós estamos fazendo por orientação de Deus e não por nossa própria atitude, como uma atitude de vingança. Existe aí uma diferença. Na igreja, nós temos dois extremos. Nós temos ali, já falamos até isso numa aula anterior, nós temos um lado que não queremos corrigir ninguém, que todo mundo vai e faz o que quer, cada um faz o que quer, o que pretende fazer, e temos o outro lado, irmãos, de igrejas que querem controlar tudo, querem controlar a roupa, querem controlar o comprimento do cabelo, querem controlar o que se vê, querem controlar em quem você vota, querem controlar, até quando a pessoa vai dar o primeiro beijo lá no namoro. Lembro de uma situação de ouvir de pessoas falando que o pastor determinava quando a outra ia dar o primeiro beijo. Já ouvi situações da pessoa aparar a ponta do cabelo e ter que levar aquelas pontinhas num saquinho
para no domingo ir à frente e apresentar aquilo ali e ficar em disciplina, porque aquilo ali era pecado. Então essas atitudes, irmãos, não vêm da parte de Deus. Não vem da parte de Deus. Agora, e essas pessoas, elas são ali, elas são, né, no cajado mesmo ali, batendo, brigando e exortando e botando essas pessoas realmente em vergonha diante dos outros. Isso não é da parte de Deus. Agora, também não é da parte de Deus nós sabermos que determinada coisa está acontecendo, nós sabemos que podemos ajudar a pessoa, podemos orientar, podemos ali realmente até exortá-la, mas exortá-la no amor, no temor do Senhor, e nós não fazemos. Nós precisamos encontrar o equilíbrio de não dominar a vida da pessoa, porque essa é uma tendência humana. Se nos dão espaço, nós queremos entrar e queremos controlar, queremos dominar, queremos determinar tudo que aquela pessoa ali vai sentir, vai fazer. Isso não é da parte de Deus. Ou nós deixamos de lado. Queremos estar de bem com todos, né? Sou a Aninha, paz e amor, quero estar de bem com todos. Então, mesmo sabendo que o comportamento, que a atitude da pessoa está errada, eu não faço nada, eu não falo nada, eu me abstenho, né? Eu dou uma de que não estou vendo nada. E Paulo continua aqui. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo, esta produz morte. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? E essa é uma das lições maiores desse texto que nós estaremos lendo, é justo essa contida aqui no versículo 10. Que a tristeza, segundo Deus, quando nós somos entristecidos por uma disciplina que vem da parte de Deus, nós nos entristecemos. E entristecemos muito. E é necessário ficarmos tristes, é necessário o arrependimento e é necessário principalmente a mudança de atitude, a mudança, a conversão de caminho. Se eu estou indo nesse caminho, eu vou buscar um outro caminho, porque esse caminho eu estou sendo, admoestada, eu estou sendo corrigida, eu estou sendo disciplinada, porque esse meu caminho está errado. Então, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. A salvação de quê? A salvação em Cristo Jesus? A salvação da alma? Não. Porque Paulo está escrevendo aqui para uma igreja, aqueles irmãos já eram salvos. Mas Paulo está falando aqui que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação do estado em que nos encontramos. É a salvação, é quando nós saímos daquele lodo, saímos daquela lama. Nossos pés, quando pecamos, eles ficam como que no lodo, na lama. E aí o entristecimento, a tristeza que vem da parte de Deus para o arrependimento, ele faz com que nós saiamos daquilo ali. Porque é como se estivéssemos, irmãos, dentro de uma areia movediça. Nós aceitamos a Cristo como nosso único suficiente Salvador, estamos na nossa vida aqui peregrinando e de repente nós nos vemos em situações de pecado que nos levam a nos afundarmos cada vez mais ali. Então é como se estivéssemos numa areia movediça que vai, aos pouquinhos nos sugando para dentro dela. E aí Paulo diz que quando somos disciplinados, como ele disciplinou a igreja de Corinto, e isso causa o entristecimento, é como se Deus viesse e nos libertasse daquela areia movediça. Nós saímos, nós somos salvos. Então essa salvação aqui é a salvação do estado em que eu estou, do estado de pecado em que eu me encontro. A morte de Cristo na cruz
ele nos purificou de todos os nossos pecados, mas a nossa tendência humana é uma tendência pecaminosa. Então, a morte de Cristo, eu ainda estou sujeito ao pecado. Eu fui perdoada do meu pecado, mas eu ainda estou submissa. Se nós, enquanto crentes, que estamos vivendo determinados pecados em nossa vida, isso nos entristece, isso nos afunda, isso nos afasta. Nos afasta de Deus, nos afasta da comunhão. É sobre isso, essa aqui é a salvação que Paulo está falando. E ele diz que a tristeza do mundo produz morte. Que tristeza do mundo é essa, irmãos? É quando eu sou disciplinada e eu não me conformo. É quando eu sou disciplinada e eu vou ser arrogante com o meu disciplinador. Eu não vou aceitar a disciplina. Eu vou olhar para ele e vou falar: quem é você? Para vir falar comigo o que eu posso ou o que eu não posso dizer. A Bíblia é um livro desatualizado. Esse contexto não se aplica mais aos nossos dias. Já ouviram frases como essas? De quando nós estamos ali mostrando para a pessoa que ela está em pecado e ela quer rebater, ela quer usar textos bíblicos, ela quer falar frases aí populares. É essa tristeza aqui que produz a morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós? Segundo Deus, fostes entristecidos. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que vindita. Em tudo deste prova de estardes inocentes neste assunto. Paulo aqui ele está dizendo, olha só, essa disciplina, não é? O entendimento dessa carta produziu em vocês. Quanta coisa produziu em vocês? Produziu indignação da parte de vocês, produziu temor, produziu saudade, produziu zelo, saudade. Eles sentiram saudade do apóstolo Paulo, eles sentiram indignação das coisas que estavam falando a respeito do apóstolo Paulo, eles sentiram temor por não terem agido no tempo determinado, no tempo certo, logo papum, né? No momento em que os falsos apóstolos levantaram a questão, que eles se colocassem de pé e defendessem o apóstolo Paulo, não é? Que zelo, que vindita, ou seja, que vingança, não é? Que em tudo vocês provaram estar inocentes nestes assuntos. Porque lembra, irmãos, por exemplo, que os irmãos em Corinto, os falsos apóstolos diziam, por exemplo, que Paulo não tinha uma carta de referência para apresentar àqueles irmãos. E aí o que acontece? A igreja vai e quer saber de Paulo, cadê sua carta de recomendação? E aqui mesmo nesta carta, não é Paulo fala, e ele fala, né, sério, ali pesado. Imagina na carta que ele mesmo considera como sendo severa. Essa aqui é uma carta de reconciliação e a gente viu e ainda vai ver textos bem contundentes de Paulo. Imagina a carta que Paulo diz ser a severa. Como é que Paulo não pegou firme com aqueles irmãos? Porque Paulo vai dizer, que carta é que vocês querem de minha parte? Vocês são a minha carta. O que vocês sabem, o que vocês conhecem da parte de Deus, vocês conheceram por intermédio do que eu preguei para vocês. Então vocês querem a minha carta? Vocês são a minha carta. E isso, irmãos, com certeza, quando eles receberam essa carta essa carta pesada, né, que Paulo, essa carta severa que Paulo mandou, isso provocou tudo isso no coração deles, não é? O temor de não terem defendido o apóstolo, a indignação, meu Deus, como é que pode? Como é que a gente pode, não é, ter dado ouvido a essas coisas? Que saudade que nós estamos aqui do apóstolo Paulo. Como está o apóstolo Paulo? Não havia só uma preocupação da parte de Paulo para com aqueles irmãos, mas a carta provocou também a saudade daqueles irmãos, a preocupação daqueles irmãos de como estava o apóstolo Paulo. Porquanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal. Aqui é aquele versículo que eu falei com os irmãos. Paulo está dizendo, olha, eu não escrevi para me vingar ou para responder àquele que me fez mal, nem por causa do que sofreu agravo. Aqui Paulo está usando a terceira pessoa, mas na verdade é ele mesmo. Quem sofreu o agravo foi ele. Ou seja, Paulo está dizendo, eu não escrevi
por causa daquele que me envergonhou, que me fez mal, e nem por minha causa, e nem para me defender, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. Eu entendo aqui, irmãos, que Paulo está dizendo que olha, eu escrevi a carta, não foi para me vingar daquele que falou mal de mim aí, também não escrevi a carta em defesa própria, eu escrevi a carta para que vocês tivessem a oportunidade de refletir, que vocês tivessem a oportunidade de se posicionar. Muitas das vezes, irmãos, dentro de nossas igrejas, nós temos tido dificuldade de nos posicionarmos. A igreja precisa saber se posicionar com relação às coisas que acontecem. E ele vai dizer, foi por isso que nos sentimos confortados e acima desta consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por todos vós. Já pensou Paulo? Ele passa lá por Corinto, a igreja escurraça ele, Paulo sai de lá mal pra caramba, escreve essa carta pesada e fala, toma Tito, leva essa carta lá. Tito deve ter falado, pô Paulo, tu não gosta de mim, né? Pô, o pessoal fez isso que fez com você, imagina o que eles não vão fazer comigo. E aí agora Paulo vai falar da alegria de Tito, não é? Porque Tito, ele vai acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito. Ou seja, Tito vai receoso levar a carta e ouvir, mas ele diz que o espírito de Tito foi recriado, refrigério que Tito recebeu ali. E ele vai dizer, olha, se em alguma coisa eu me gloriei de vós para com Tito, eu não sofri vergonha nenhuma, pelo contrário, em tudo que falamos com verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira. Olha, Tito voltou daí realmente alegre, encantado com vocês. E se eu fui exagerado em dizer que vocês eram bons, que aquilo ali não tinha nada a ver, que aquilo ali era uma influência, era alguma seta maligna que vocês estavam recebendo, eu fui coerente porque Tito voltou daí de estar com vocês alegre, com o espírito dele realmente refrigerado, com a alegria da comunhão, com a alegria do cuidado que vocês têm para comigo, então eu não fiquei devendo nada. E em seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de que o recebeste com temor e tremor. Ou seja, entranhável aqui, né, é a profundidade, não é? O seu entranhável afeto. Olha, Tito ama vocês do fundo do coração, não é assim que a gente fala? Do fundo do coração. O entranhável porque eles achavam que o centro, né, dos sentidos estava justo aqui, nessa parte, não é, das nossas entranhas. E se a gente fosse assim, bem real, não é uma coisa estranha, porque quando nós sofremos um susto ou quando nós sofremos um grande temor, o que acontece, né? Logo dá aquele friozinho na barriga, não é assim que a gente fala? Dá logo aquele frio, seja para o bem ou seja para o mal, a gente vem logo aquele frio na barriga, e é sobre isso que ele usa essa expressão, entranhável afeto. Alegro-me porque em tudo posso confiar em vós. Que o Senhor possa estar abençoando esse estudo, que você possa estar refletindo a respeito dessas bonitas palavras de Paulo ali, do conforto, não é, que a gente vê Paulo tendo recebido da parte de Tito, e aí podendo falar com aqueles irmãos agora de maneira mais leve, alegre, por saber que eles entenderam a repreenda dele, entenderam a disciplina que ele foi ali, né, houve a necessidade de ser feita, mas tanto aqueles irmãos agora estão alegres, como ele está alegre por ter feito. A partir da próxima semana, nós estaremos estudando, né, os capítulos 8 e 9. Os irmãos, nós estaremos falando sobre as ofertas para as igrejas da Judéia. Eu espero que você tenha um dia abençoado e abençoador.